Quero saudar os amados com a graça e a paz do Senhor, amém? Também saúdo os internautas, que a paz do Senhor esteja sobre todos que estão em outras cidades, em outros países também nos ouvindo através da web, que Deus possa abençoar ricamente a todos. Amados, convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 8, nós vamos ler, por enquanto, apenas o versículo de número 12, mas nós vamos estar lendo outros textos no decorrer do período. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. E nos diz assim a palavra do Senhor. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Vamos, nesse instante, orar ao Senhor. Clamar que Deus possa estar assim nos usando como instrumento nas suas mãos e que possamos compreender a sua palavra, e que possamos estar colocando também em prática aquilo que o Senhor vai trazer aos nossos corações nessa noite. Pai amado, Deus fiel, Deus misericordioso, muito obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor nos concede. Muito obrigado por esse dia esse que o Senhor fez para o teu louvor. Muito obrigado, Pai, porque também nós tivemos a oportunidade de estarmos louvando ao teu nome, com o Ministério de Música, também com o coral, Pai, onde ouvimos belas músicas, belos louvores, que com certeza chegou ao teu trono de graça. E que possamos a cada dia, Pai, viver esse Evangelho santo, esse Evangelho íntegro e reto. E agora, Pai, toma nas tuas mãos a minha vida, conduz-me debaixo da tua graça, e que possa transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, tão somente para o louvor da tua glória. Essa oração que fazemos, confiado no nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa série de sermões que o pastor colocou, não sei se vocês puderam observar na palavra do Senhor, como que Jesus se apresenta como o eu sou. Né? E todos esse eu sou que Jesus se apresenta, são tudo coisas práticas, coisas do nosso dia a dia. Coisas que, para a nossa existência, para a nossa vida, isso é muito importante para nós. Como o pão da vida. Jesus, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Então Jesus, ele se apresenta de uma forma brilhante, né? Nessas mensagens, em especial no livro de João, ele traz também nos evangelhos, de todos os 4 evangelhos, que ele fala sobre isso. Sobre Jesus, o eu sou. Nessa noite nós vamos falar sobre a luz do mundo. Jesus, a luz do mundo. Meus queridos, para nós hoje falarmos de luz, falarmos de luminosidade, é algo que não nos preocupa muito. Porque quando falta energia, um pouquinho, nós já imaginamos logo, daqui a meia hora, 1 hora, 3 horas, 5 horas no máximo, vai restabelecer e vai estar tudo tranquilo, vai estar tudo beleza. Você corre lá, pega uma vela, ou então você tem aquelas lâmpadas que quando falta energia, ela já se acende rapidamente. Mas não era assim no passado. Não era assim quando o povo saiu do Egito, caminhou no deserto, onde a Bíblia diz que Deus vinha através da coluna de fogo e ali iluminava aquele povo. Com certeza, se não tivesse ali aquela manifestação divina, imagine como seria a noite num deserto, a escuridão, o medo, o pavor que nos traz a escuridão. Hoje não, hoje para nós não é uma coisa muito que nos traz pavor. Mesmo assim, quando há um momento que estamos em escuridão, no momento que você está numa viagem, seu carro quebra, você para no meio do nada, ali traz um certo pavor. Mas mesmo assim você sabe que logo, logo vai vir um socorro, vai vir uma esperança. Mas imagine naquele tempo o quanto era difícil. E meditando um pouco e pesquisando um pouco também sobre isso, me lembrei quando eu era criança que morávamos na roça, né, e usávamos o candeeiro.
Eu creio, não sei quantos aqui puderam também usar o candeeiro, e o candeeiro tinha um pavio de algo de algodão, né? E você colocava ali o querosene, e o querosene ele ia pelo pavio ou óleo diesel, e assim iluminava a casa. Jesus fala que não se coloca um candeeiro debaixo de um recipiente, mas se coloca em cima para que ele possa iluminar toda a casa. E assim nós fazíamos, colocávamos no lugar mais alto, para quê? Para que aquela luz pudesse iluminar todo aquele ambiente. E assim acontecia. E também assim ocorria nos tempos de Jesus, né, onde a energia elétrica, as pessoas nem sonhavam com isso. E nós também ouvimos falar de algumas histórias de algumas cidades que tinha energia, né, por gerador, e tem um momento que ela apagava-se o gerador. Minha cidade mesmo era assim, a maioria era assim. Tinha um gerador que gerava energia, quando era 11 horas, desligava-se o gerador, então apagava também as luzes da cidade, e aí a noite ficava muito escura. E Jesus, ele se apresenta como a luz do mundo. Agora, imagine Jesus nesse momento, ele se apresenta como a luz do mundo, a luz para a nossa alma. Se nós, pessoas, seres humanos, é difícil vivermos sem a luz, sem energia, imagina a alma, a nossa alma, sem a luz do mundo. Imagine uma alma em densas trevas, na escuridão. Portanto, nós queremos nessa noite meditar um pouco sobre Jesus, a luz do mundo. Eu convido os amados a abrir as suas Bíblias em Isaías capítulo 9, no verso 1 e 2, que nós vamos ler esse texto de Isaías. E vamos ver um pouco das pessoas que viviam dessa forma, que passaram a viver num momento difícil. Nos diz assim, Isaías capítulo 9, no verso 1 e 2, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão. Galileia dos gentios, o povo que andava em trevas, viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Meus queridos, o quanto é difícil imaginarmos isso. A presença de Jesus é a luz do mundo que dissipa as trevas, como nós cantamos aqui nessa noite, como nós entoamos louvores que afirma isso, que a luz de Cristo, ele veio para iluminar a nossa alma. Jesus veio para libertar do império das trevas. Também como está escrito em Colossenses 1:3, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse Jesus, quando nós olhamos e começamos ali a meditar no capítulo 8, que lemos do Evangelho de João, nós vamos ver que ali se inicia também um diálogo entre Jesus e os fariseus, onde eles acusam Jesus, eles falam coisas de Jesus e Jesus começa a mostrar para eles na palavra para que ele veio, que ele é a luz do mundo, e eles começam a falar que Jesus está se exaltando. Eles começam a falar de Jesus. E Jesus fala para eles o seguinte: vós não sois de onde eu sou. Vós não sabem de onde eu vim, e nem para onde eu vou, porque vocês não me conhecem. Vocês não conhecem o Pai. E ali eles reivindicam que são filhos de Abraão. Aí Jesus fala, se são filhos de Abraão, por que querem me matar? Porque os seus corações estavam em trevas. Embora sendo doutores da lei, conhecedores da lei, mas com o coração obscurecido. A luz do Evangelho de Jesus não entrou nos seus corações. Portanto, meus queridos, é o que nós também vivemos hoje. É muito comum hoje vermos pessoas dessa forma, pessoas que não entenderam, pessoas que não compreenderam ainda
esse Jesus, a luz do mundo. Mas também o que é interessante, irmãos, que essa luz que ilumina, que dá sabedoria ao homem, o nosso Jesus, ele veio, de fato e de verdade, para os seus, para o seu povo. E uma coisa que eu acho interessante, eu paro às vezes e fico a pensar um pouco, também com relação a isso, a presença de Jesus, essa luz que dissipa as trevas. E quando começo a meditar um pouco na palavra de Deus e olhar que a Bíblia, ela, na sua totalidade, ela é escrita e foi feita para nós cristãos, em especial. Porque que ela, lógico que ela também serve para que possamos anunciar para as pessoas de fora, para aquelas que não conhecem, para que elas possam ser despertadas. Mas nós devemos buscar esse Jesus, essa luz do mundo. Como hoje de manhã nós estávamos na classe de casais, foi uma aula muito boa, uma aula muito bacana, né, onde teve muita participação, e lá nós aprendemos que nós, dia após dia, nós vamos aprendendo, vamos sendo amadurecidos na vida cristã. Hoje eu aprendo uma coisa, amanhã eu aprendo outra, e assim vamos prosseguindo. Vamos prosseguindo no alvo, que é Cristo, que é a luz do mundo. Então Jesus veio com esse fim específico, de nos abrir os olhos, para que possamos enxergar essa luz verdadeira, essa luz única, que nos dá capacidade de entendermos e de vermos a cada dia o seu propósito de cumprir em nossas vidas. Em segundo lugar, só Ele afasta as trevas do pecado. Vamos abrir as Bíblias em 1 João, no capítulo 1, e vamos ler do verso 1 ao verso, do verso 5 ao verso 9. 1 João 1, do 5 ao 9. Que nos diz a palavra do Senhor. Ora, a mensagem que da parte deles temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só Jesus afasta as trevas do pecado que há em nós. Meus queridos, pelo que nós lemos, pelo que nós ouvimos da sua palavra, não há nenhuma compatibilidade de Cristo com o mundo. Não há nenhuma compatibilidade do evangelho que temos visto, um evangelho que eu posso tudo. Não há problema, eu posso fazer isso. Quando o evangelho de Jesus é o evangelho da renúncia, é o evangelho da cruz. E nós temos ouvido, e nós temos presenciado o evangelho da facilidade. Um evangelho onde eu posso todas as coisas. Um evangelho, e nós temos também discutido isso, falado um pouco isso durante as aulas que estamos de casais, e quando entra na predestinação, e aí alguns irmãos acham que por ser predestinado que eu posso pecar, eu posso fazer isso ou aquilo. Não, você não pode. Porque você foi chamado para ser santo, para a santificação. Se olharmos
o evangelho que vivemos hoje, ao evangelho que Cristo anunciou, o evangelho da igreja primitiva, nós vamos ver que estamos distante dessa luz. Mas há também uma esperança, meus queridos. Não há, o texto que lemos, temos um Jesus, temos um advogado junto ao Pai. Aquele que precisamos confessar ao Senhor e Ele nos perdoar do nosso pecado. Precisamos sair das trevas, precisamos ser luz. Precisamos mostrar ao mundo a luz de Cristo. Jesus fala lá em Mateus 5 que nós somos a luz do mundo. Mas se estivermos ligados nele, se estivermos cumprindo o seu propósito, fazendo aquilo que ele nos pediu, fazendo aquilo que ele nos orienta na sua palavra, que muitas das vezes nós também não conhecemos, porque nós não lemos, porque nós não buscamos. Como é que eu vou conhecer alguém, se eu não estudar, se eu não pesquisar sobre esse Jesus? Como vou conhecer? Através da leitura, através da oração. Esse é o papel de cristão. Aí vamos fazer a diferença no mundo, aí fora. Porque necessitamos, de fato e de verdade, meus queridos, de viver um evangelho compatível com o evangelho que Jesus anunciou. Que essa luz que dissipa as trevas, que essa luz que ilumina mentes e corações, possa transformar vidas. E Deus quer usar a minha vida e a sua vida para isso, para anunciar. Nós oramos ao Senhor, pedimos ao Senhor que nos dê algo, que nos dê amor, que nos dê sabedoria, e Deus nos dá oportunidades para isso. Nós tivemos, há uma semana atrás, um frio que acho que eu mesmo, nordestino, nunca passou um frio desse. Sabe também o que Deus nos deu? Oportunidade de sermos luz, de abençoarmos vidas, mas não fizemos. Deus aumenta o meu amor, Deus me dá a oportunidade disso. E o que eu faço? Nada. Nada. Então precisamos, amados, aproveitar as oportunidades e fazer com que essa luz possa irradiar as pessoas da nossa volta, que possa irradiar a nossa cidade, que as pessoas possam ser contempladas com essa luz. Quando nós paramos, quando nós meditamos na igreja primitiva, diz que eles tinham tudo em comum, e ninguém tinha propriamente algo, seus bens como um seu, mas repartia, dividia. E Deus não está pedindo que você divida os seus bens, divide um pouquinho apenas, um agasalho, um cobertor. Vamos fazer isso e vamos ser luz, vamos ser usados pelo Senhor. Vamos viver esse evangelho santo, íntegro, reto, que o Senhor requer do seu povo. Meus queridos, e se formos juntos, se formos movidos pelo Senhor, como uma comunidade que manifesta a luz de Cristo, muitas coisas vão acontecer no nosso meio. Nós vamos ver o agir de Deus nas nossas vidas e através das nossas vidas. Portanto, precisamos nos voltar para esse Cristo, para a luz do mundo. A luz que nos dá oportunidade, ainda que porventura essa luz esteja apagada, que ela esteja um pouco perdendo o brilho, Cristo nos dá essa oportunidade de sermos lâmpadas, sermos luz brilhantes, luz bem acesas, luz que vai fazer a diferença. E Ele nos chama justamente a isso, a vivermos em santidade de vida, vivermos um evangelho santo, um evangelho puro, um evangelho fiel àquilo que Ele requer do seu povo, aquilo que Ele nos ensinou.
Deus não enviou Jesus tão somente para morrer na cruz, mas também para nos ensinar. O alvo principal era morrer na cruz, mas também nos ensinar. Assim como ele fez com os seus discípulos, que ao longo daquela jornada com os seus discípulos, que eles aprenderam, que eles viram na prática e depois também ensinaram. Esse também é o nosso papel. Aprendermos e levarmos aqueles que não o conhecem, para que possam ser despertados pelo Senhor. Despertados a querer viver esse evangelho. Se ele for um evangelho digno de Cristo. Mas se não for, nós vamos de fato sofrer. Nós vamos ser achincalhados pelas pessoas. Você que é crente, é assim que você é? É assim que é o seu Cristo? É assim que é o seu Deus? Porque nós refletimos o Cristo que nós cremos. E qual é o Cristo que nós cremos? Esse que é a luz do mundo? Ou nós estamos refletindo aí fora as trevas que somos? As trevas que antes andávamos, como diz lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, que nós antes andávamos nas trevas, mas Ele nos libertou das trevas para sermos luz. E em terceiro lugar, só Ele proporciona vida pela iluminação do Espírito. O texto, até o Kleber já leu, mas vamos ler novamente, é o texto de João, o Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 5 ao verso 9. Evangelho de João. Diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como um testemunho, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. A luz de Cristo. A luz identifica como a vida que Deus compartilha. É o contrário das trevas. Existe existência sem Deus, que equivale à morte eterna. Então, o que temos feito? Anunciado essa luz que liberta, que dá vida em abundância, ou estamos de braços cruzados? Ou estamos com medo? Porque ao mesmo tempo que anunciar Jesus é um prazer e é um privilégio, também traz consequências. E temos que falar para nós mesmos se estamos dispostos ou não a sofrer essas consequências. As consequências que no futuro serão gloriosas para nós. Ou no momento vamos nos esquivar de fazer isso e até ser aplaudido, mas vamos sofrer a punição. Está nas nossas mãos a decisão de anunciar ou não. João Batista perdeu a vida. Foi morto. Por quê? Porque ele batia de frente com Herodes. Ele anunciava, ele denunciava o pecado de Herodes, mas ele estava preparando o caminho daquele que vinha, de Cristo. Ele anunciava as obras da luz. E muitas das vezes nós nos acovardamos. Nós negamos na escola, no trabalho, na rua, nosso dia a dia. Somos, às vezes, agentes secretos de Deus. Não é que você vai sair anunciando, sou crente. Não, mas a sua própria vida. Quantos de nós tivemos a experiência de chegar num local e sermos identificados como cristão
só pela atitude, pela forma de se portar, pela forma de tratar as pessoas, e sermos identificados como os cristãos. Como aconteceu também com os apóstolos, quando chegaram no local, falaram assim, esses chegaram aqui os verdadeiros cristãos, com atitudes, com ações. Nós somos chamados a viver esse evangelho. Nós somos chamados a viver na luz. Essa luz que dissipa as trevas. E eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Ainda que pareçamos que estamos nas trevas, mas Cristo está conosco. A luz de Cristo para nos proteger. A luz que, a coluna de fogo e a nuvem que estava no deserto, está no nosso dia a dia, também sobre nós, para nos proteger, para nos guardar. Embora às vezes passamos por livramento e achamos que é a circunstância da vida, não é a circunstância, é Deus que se levantou ali para te livrar, para te socorrer. Tem momento que passamos por dificuldades, por tribulações, que achamos que o mundo vai desabar na nossa cabeça, que ali acabou tudo. E quando olhamos, e quando vemos, nós vemos a provisão, o agir de Deus, de um Deus que é fiel, de um Deus que promete isso para o seu povo. Que Deus nos dê sabedoria, para que possamos, com a sua graça, a cada dia, identificar essas coisas. Para que possamos, de fato, ter esse destemor que muitas vezes vem sobre nós. O temor de anunciar, de propagar esse Cristo que é a luz do mundo. Esse Cristo que me libertou das trevas e que me trouxe para o reino do Filho do seu amor. E que Deus possa nos usar como instrumento nas suas mãos a cada dia. E que possamos, de fato, falar como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Coloca-me como instrumento teu para o teu louvor. Deus nos abençoe, que possamos ter uma semana na sua presença e que a sua graça venha sobre nós a cada dia. Amém.